Oi, gente. Hoje eu tô um pouco rouca, talvez, ou fanha, não sei. E eu tô com uma cara meio assim, que eu peguei um resfriado e eu estou com uma sinusite que tá me deixando morta. Mas eu não quero deixar o canal sem vídeo, então estou aqui pra fazer. Fiquei muito tempo, né, sem gravar vídeo ali no final do semestre, começo das minhas férias. E eu quero voltar a fazer, né? Não quero deixar assim. Então, estou aqui com o meu notebook, que aliás meu lindo namorado consertou para mim, que era um notebook antigo que estava parado na casa da minha mãe, porque ele não funcionava mais, e aí nós trocamos o HD dele e, como um passe de mágica, ele funciona. Então, teremos notebook na faculdade, graças a Deus. E é isso, eu vim aqui, eu tô com o resumo do meu semestre, que eu mesma fiz, aqui aberto pra eu ir falando pra vocês. Como todo fim de semestre, como de costume aqui no canal, né? Então, é isso, vamos começar. Só pra deixar claro, essas matérias que eu vou falar agora, elas são condizentes ao segundo semestre de gerontologia. Pra quem tá chegando agora, eu na verdade já fiz 1 ano e meio de faculdade. Só que por causa da pandemia eu atrasei, eu tive alguns problemas de saúde mental no meio, como todo mundo eu acho que teve, né? Então eu tranquei o curso ano passado, não tranquei o curso, eu tranquei algumas matérias no ano passado, então eu acabei ficando atrasada e a minha grade tá meio maluca. Então, apesar de eu já ter feito matérias do terceiro semestre, esse semestre que passou eu fiz todas as do segundo, para eu não atrasar mais ainda, então, para não deixar nada para trás. Então, aí agora essas matérias elas são referentes ao segundo semestre de gerontologia. Como sempre, eu vou deixar a matriz curricular da Geronto na UFSCar aqui na descrição, então para quem quiser ver e se achar melhor. Mas é isso. Vou começar então com bases biológicas do envelhecimento. A gente teve duas professoras nessa matéria. As duas professoras elas são gerontólogas formadas, o que é muito legal. No começo do canal, ainda até falei pra vocês, acho que no resumo do primeiro semestre, eu falei que não tinha professores gerontólogos, né? Que eram só professores de outras graduações, né? Que tinham outras profissões. Mas algumas professoras, 3 professoras, entraram, não sei, uma delas eu sei que foi concursada, então ela vai continuar mesmo dando aula. E acho que 2 foram por contrato, assim, só elas ficaram tanto de tempo dando aula, então acho que elas são professoras substitutas. Então acho que elas vão sair, mas a gente teve aula com elas, então, muito legal. Então, agora, acho que até o fim do ano nós teremos 3 professoras gerontólogas no departamento. Depois acho que vai ficar só uma, mas não tenho certeza, eu vou falando pra vocês. Bom, então foram 2 professoras gerontólogas, só que a maior parte dessa matéria ela foi assíncrona, o que pra mim é horroroso, porque a gente tem que estudar sozinhos, né? A gente tem que, no nosso caso, a gente assistia videoaulas, anotava, né? E depois fazia um questionário e algumas atividades. Então, pra mim era muito ruim, porque eu não gosto, não sou de estudar sozinha. Aliás, eu não sou de fazer nada sozinha. Tudo eu prefiro fazer em grupo, com pessoas. Não sei, gente, eu acho mais dinâmico, melhor. Eu prefiro sala de aula, assim, de estar com todo mundo, com o professor ali, pra se tirar dúvida na hora. Tudo bem que a gente tinha o fórum e tal, mas não é a mesma coisa, sabe? Então, essa matéria eu não curti muito por esse aspecto, mas é uma matéria muito importante na nossa grade, que a gente aprende sobre os sistemas, né, do corpo humano. E ela é uma base para depois a gente fazer tópicos em geriatria, que aí a gente passa para as doenças, né, mais comuns no envelhecimento. Então ela é uma base para a gente aprender mais para frente depois das outras coisas. Além dos questionários, a gente também fazia glossários, questionários. E a gente teve que construir um caso clínico, tá bom? A gente fez no final, na verdade foi
Um grupo foi na metade do semestre, o outro grupo, que foi o meu, foi no fim do semestre. A gente teve que apresentar um caso clínico de um idoso que tinha algumas doenças crônicas e qual seria a conduta que a gente teria com ele. Basicamente isso. A segunda matéria é bioética e envelhecimento. Então a gente aprendeu os preceitos da bioética, né? E a história da bioética também. Matéria bem gostosinha, leve, assim, na segunda-feira, sabe? Primeira aula da segunda-feira, às 8 da manhã. A gente já começava a segunda-feira bem, de uma maneira tranquila. Era sempre aulas muito interessantes, porque a gente discutia alguns casos também que já aconteceram na história, que envolveram ética profissional, né, de médicos, em relação aos experimentos científicos, né. Então a gente fala bastante sobre a conduta clínica e também a conduta científica em relação à pesquisa. Então que a gente precisa sempre tomar uma cautela, sempre preservar alguns princípios da bioética, né? Nessa matéria, então, a gente fez, acho que 2 resenhas críticas de filme. Foi bem legal, ela passou o filme pra gente. Posso até falar depois sobre esses filmes aqui no canal, mas vocês não gostam muito, né, de quando eu faço vídeo sobre filme ou série, já percebi que a visualização não é muito boa, então acho que vocês não curtem muito. Mas se alguém quiser, pode me falar que eu faço. Qualquer pessoa, se uma pessoa quiser, eu já faço, gente. Sou facinha, tá? A gente fez resenha, a gente apresentou seminários também e questionário. Quase todas as matérias tiveram questionário esse semestre. A terceira matéria, então, foi envelhecimento e qualidade de vida. A gente aprendeu um pouquinho sobre as variáveis que afetam a qualidade de vida do idoso, sobre a qualidade de vida ser uma coisa subjetiva, assim, né? Então, para cada pessoa, ter qualidade de vida é uma coisa, né? Depende muito da visão de mundo que a pessoa tem, do que ela acha que ela precisa para ser feliz, né? Do que, enfim, depende mesmo de pessoa para pessoa, de cultura para cultura. Então, é uma variável bem subjetiva e a gente aprendeu também a avaliar a qualidade de vida. Existem alguns instrumentos que avaliam, mas a gente aprendeu a aplicar o RUCOL, que é um instrumento que foi elaborado pela OMS para avaliar a qualidade de vida. Ele existe, na verdade, existe 2 variáveis dele, então tem uma mais curtinha e uma mais longa, mas é legal, a gente tem vários domínios dentro dele, então a gente consegue avaliar bem. Bom, de modo geral, então, nessa matéria a gente apresentou seminário, fez resenhas, tá bom? Resenha de artigos que ela passou pra gente, também resenha dos seminários dos nossos amigos. Então a gente assistia o seminário dos colegas e fazia resenha. A próxima matéria era modelos organizacionais para idosos. Lembra que eu falo sempre aqui que a Geronto ela tem muita gestão. Então essa matéria ela era bem voltada para gestão, a gente entendia quais eram as instituições, né, os serviços que acolhiam os idosos, que lidavam com esse público e também como eles funcionavam, quais eram os seus objetivos, enfim, a gente tinha uma visão mais voltada para as organizações. A gente aprendeu algumas normas técnicas, né? Por exemplo, as normas de como deve funcionar uma ILPI, um centro-dia, enfim. E a gente também aprendeu a orientar os parentes, né, a família desse idoso, para qual organização é melhor ele ser referenciado, né? Então, ele ser levado para qual organização, porque cada uma tem um objetivo diferente. Para essa disciplina a gente fez folders, leituras e alguns exercícios que a professora mesma elaborou e passou pra gente. Não foram muitas avaliações, assim, a gente, pelo menos no EAD, não sei como vai ser agora no presencial, mas pelo menos no EAD, todas as matérias tinham que ter pelo menos 3, ou no máximo 3, não, acho que pelo menos 3 avaliações, nota A, B e C. E foi só isso mesmo que ela fez. Tipo, eu acho que foram 3 notas, literalmente. E foi isso. A próxima foi políticas públicas e políticas de atenção ao idoso. Foi uma professora fisioterapeuta
e outras 2 gerontólogas que deram. Então a gente aprendeu sobre as políticas públicas voltadas para a população idosa, né? Também algumas políticas públicas que não eram exclusivamente para a população idosa, mas que atendiam a elas também, que a gente aprofundou um pouco mais no SUS, a gente aprendeu sobre o SUAS, e para quem não sabe, o SUAS é o Sistema Único de Assistência Social. Porque sempre que eu falo SUAS, a pessoa acha que eu tô falando SUS errado, porque muita gente não conhece o SUS. Mas é o nosso sistema de assistência social, então a gente aprendeu um pouquinho mais sobre assistência social, tanto agora em políticas públicas, quanto também em modelos organizacionais, que a gente viu tipificação da assistência social. Então, esse semestre eu aprendi bem mais sobre assistência social e foi bem legal. Eu gosto dessa área também. Mas sobre as políticas públicas que eram voltadas exclusivamente para os idosos, né, a gente falou um pouquinho sobre o Estatuto do Idoso, a Política Nacional do Idoso, a Política Nacional da Saúde da Pessoa Idosa e a Caderneta de Saúde da Pessoa Idosa também, que é um instrumento utilizado dentro do SUS, né, assim como existem outras cadernetas aí, por exemplo, da gestante, né, então a da pessoa idosa. A gente tem que conhecer ela de cabo a rabo. Por último, nas obrigatórias, eu fiz avaliação gerontológica 1, que, cara, não sei, foi uma relação de amor e ódio. Porque eu gostei muito, é muito legal você aprender, né, a avaliar o idoso, né, entender como que é a nossa profissão, assim, porque grande parte dela, né, é uma parte bem essencial a avaliação gerontológica. Só que também eu achei um pouco difícil, principalmente porque a gente estava no EAD, e foi um pouco frustrante também, né, de você aprender uma coisa que é super prática, né, que a gente estaria lá no campus, de jalequinho, entendeu, com o nosso esteto, aprendendo e tal. E a gente fazer isso online, então não foi legal. Mas é muito interessante e também é bem difícil, assim, porque são muitos instrumentos que a gente aprende. Então, a gente aprende os sinais vitais e aferir os sinais vitais, como pressão arterial, temperatura, etc. Também tem as medidas antropométricas, então medir o quadril, medir a panturrilha, medir a circunferência do braço, para ter algumas noções sobre o estado nutricional do idoso. Mas isso a gente aprendeu também um pouquinho lá em nutrição, que eu falei no primeiro semestre. E aí a gente aprendeu alguns instrumentos de rastreio de cognição, funcionalidade, mobilidade, suporte social. E também a gente aprendeu a fazer relatório, né? Então, eu avaliei o idoso. Aí eu vou fazer um relatório que normalmente é uma evolução do prontuário, mas a gente aprendeu a fazer um relatório bem completo, mas cada instituição ela vai pedir, né? Ela vai demandar um tipo de relatório diferente, porque às vezes você precisa fazer mais simples, às vezes você precisa fazer mais completo. Enfim, nesse caso a gente aprendeu a fazer um bem completão para que deixasse na ficha do idoso e se qualquer profissional lesse, entenderia o que foi feito naquela avaliação e quais foram os resultados dos instrumentos também. Então a minha professora bateu bem nessa tecla, tipo assim, façam muito bem completo. Que era assim, a gente descrevia, né, como foi a nossa conversa com o idoso, a nossa anamnese. Depois a gente explicava qual instrumento a gente aplicou, para que servia aquele instrumento, como era feita a pontuação dele e qual era o resultado do idoso. Depois que a gente falasse o resultado que o idoso obteve naquele teste, a gente explicava qual conduta que a gente tomaria. E no fim também qual foi a nossa devolutiva para o idoso. Então ficava bem comprido. A gente fez 2 relatórios, porque eu ia falar agora também. A gente fez 2 simulações de atendimento com idosos atores, né? Porque primeiro, né, a gente não pode já ir indo pro mundo assim. Tem que treinar primeiro. Então, a gente fez as simulações com 2 idosos, 2 não, né? 2 simulações com idosos atores, a gente foi separado em grupos.
E a gente fez primeiro o módulo idoso, que fazia tudo isso, todos os instrumentos que era mais voltado para saúde, funcionalidade, mobilidade, etc. E depois a gente fez o módulo de suporte social, que era mais voltado para entender se aquele idoso ele tinha vulnerabilidade social, então qual era a renda dele, como que é a relação dele com a família, sabe, o suporte social que ele tem, a rede de apoio que ele tem, né, então de vizinhos, se ele frequenta, por exemplo, igreja, né, outras instituições que ele pode ter laços também. Enfim, então a gente fez 2 simulações e aí na cada simulação a gente fez um relatório e o meu segundo relatório deu 5 páginas. Mas é isso, gente. E acho que é isso. A gente respondeu o questionário também. Escrevemos pequenos textos e tal. Porque assim, a gente tinha que fazer atividades para frequência. Porque no EAD a gente não contava a frequência por quem estava na aula. Porque, sei lá, horários, né? E às vezes a pessoa tá trabalhando e não pode. Então. E outros motivos, também não é só trabalhando, mas eu não quero entrar nesse mérito. Enfim, qualquer coisa, a professora deixava a aula gravada e a pessoa podia assistir depois, então não era assim que contava a frequência. Era por meio de atividade, o que deixou a gente bem sobrecarregado, tal, fiscar. Mas, enfim, não tinha jeito, né? Eu acho que a gente vai estar sobrecarregado de qualquer jeito no presencial também, mas tá. E aí, então a gente fazia às vezes alguns textos sobre a aula, então que, por exemplo, na aula de sinais vitais, nossa atividade foi escrever um pequeno texto falando sobre a importância de aferir os sinais vitais. Entendeu? Então foi isso. E por último, então, a minha optativa que eu fiz esse semestre foi neuropsiquiatria geriátrica, foi com uma professora gerontóloga também. Aliás, a professora estava quase em todas as matérias. A gente aprendeu o que são as funções cognitivas, né? Quais as funções cognitivas. Aprendemos também um pouquinho sobre cada demência. Então, Alzheimer, a frontotemporal, Parkinson, CCL, que na verdade não é demência. O CCL é comprometimento cognitivo leve, então ainda não é considerado demência. E também a gente aprendeu, né? Tivemos um contato, na verdade não é aprender assim de conseguir aplicar e tal, mas a gente teve contato com alguns testes cognitivos para rastreio e acompanhamento de demências. Então a gente aprendeu rastreio cognitivo em avaliação gerontológica, mas a gente aprendeu alguns testes também em neuropsiquiatria geriátrica que eram um pouco mais aprofundados, sabe? Também pra gente entender qual o grau da demência do idoso, etc. Lembrando que a gente, gerontólogos, não podemos fazer diagnóstico. Então, o que a gente vai fazer? A gente percebeu que aquele idoso está tendo um declínio. A gente vai aplicar testes de rastreio. O teste deu alterado, tem alguma coisa errada. Então, a gente vai aprofundar, né, nos testes, se a gente perceber. Então, a gente faz um teste mais geral, assim, que é mais amplo. A gente percebeu que deu alteração, então a gente pode fazer mais testes para rastrear, aprofundar. E assim que a gente entende mais ou menos o quadro, a gente vai passar pro geriatra, pro neuro, né, para eles fazerem exames e tal, e são eles que fecham o diagnóstico, não somos nós. E aí depois a gente pode, uma vez dado o diagnóstico, a gente também pode acompanhar esse idoso, né? A gente pode fazer estimulação cognitiva, treino cognitivo, que é um pouquinho diferente, e o acompanhamento mesmo, suporte para essa família, né, para o cuidador, enfim. O gerontólogo ele atua bastante nisso, mas ele não pode dar o diagnóstico também, não pode prescrever medicação e nem administrar medicação. Espero que vocês já saibam disso, mas tem alguém que chegou novo aqui, estou falando. Enfim, aí nessa matéria a gente fez seminário, fez debate e resenhas. Gente, em política pública eu esqueci de falar o que a gente fez de atividade. Então, a gente respondeu 1001 questionários
A gente construiu folder, construímos cartilha, apresentamos seminário e o trabalho final foi construir uma política pública do zero. Pois é, um negócio assim muito demorado, muito trabalhoso. Mas por quê? Porque o gerontólogo também atua criando políticas para idosos. Então a gente pode, por exemplo, trabalhar no Ministério da Saúde. Imagina que chique. Tem uma amiga minha que o sonho dela é trabalhar no Ministério da Saúde. Apoio. Acho que precisa muito de um gerontólogo lá dentro. Mas enfim, gente, essas foram as minhas matérias do semestre. Eu não sei, parece assim que eu gostei de todas. Teve algumas que deram muito trabalho, como políticas públicas, como avaliação gerontológica. Mas em geral eu gostei de todas. Só bases biológicas, que foi o que eu falei, gente. Pra mim não dá matéria síncrona. Passar material pra gente fazer tudo sozinho e ter, tipo, 3 aulas no semestre só síncronas, pra mim não rola mesmo. Então é isso, gente. Mas de resto, foram todas boas. As mais leves eram envelhecimento e qualidade de vida, bioética e modelos. E eu curtia. E as outras eram mais pesadas, mas também eram muito legais. E esse semestre eu senti que foi um semestre que dá bem uma base da gerontologia mesmo pra gente. Então tem coisas muito importantes que a gente vai levar pro curso inteiro e depois pra nossa atuação profissional que a gente aprende nesse semestre. Gente, vocês gostaram? Gostaram desse semestre? Estão preparados para o semestre que vem ser presencial? Então teremos vários vlogs. Ai, dentro da UFSCar, com as minhas amigas. Estou animada. Pretendo mostrar o máximo da UFSCar que eu puder para vocês se apaixonarem junto comigo. E, enfim, gente, é isso. Muito obrigada por assistir e tchau!